Sabe qual é o risco, irmãos? A gente viver uma fé de domingo. E aí assim você entendeu tudo, você veio na igreja, você se converteu, você levantou a mão, você participou de EBD, você cantou no coro da igreja, mas a sua fé não mudou o seu caráter, a sua fé não mudou a sua língua, a sua fé não mudou o que você pensa, a sua fé não mudou a maneira como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, a sua fé não mudou a sua conduta. E aí você se diz evangélico, você é um religioso do século 21. Você frequentou uma igreja contemporânea como a IBM, mas não aprofundou a sua raiz. Você não valorizou as questões missiológicas nem missionais. E você não comprometeu-se, você não se sensibilizou. Você não chorou com quem chora. Você não se alegrou com quem se alegra. Você veio aqui domingo, cumpriu um horário. E isso não significa ser espiritual. E aí? E aí? E aí? Nós vamos ser assim até quando? Sidney está bravo hoje, eu não estou bravo. Eu não estou bravo, eu estou preocupado. Mas também não estou preocupado, eu não estou ansioso. Eu tenho uma missão de alertar você e de me alertar. Porque eu não quero viver assim, eu não quero que a minha esposa viva assim, eu não quero que as minhas filhas vivam assim, eu não quero que os meus netos cresçam religiosos e conheçam um Cristo intelectual. O que você é? Eu sou evangélico. E daqui a pouco o Danielzinho está na balada. Eu não quero isso. Você quer? Você quer que seu filho use droga? Para de mentir, então. Você quer que seu filho se firma na igreja? Dê exemplo. Palavra convence, o exemplo arrasta. Não estou bravo. Eu não estou bravo, eu estou alertando você. Porque nós não podemos viver. A espiritualidade cristã não se alcança por meio de regras ou obras exteriores. Os fariseus eram cheios de regras exteriores. Mas Jesus os comparou a sepulcro caiado. A espiritualidade cristã, presta atenção, irmãos. E eu sei que os assembleanos vão dar glória a Deus que eu vou falar aqui hoje. A espiritualidade cristã é uma obra do Espírito Santo do coração. Mas eu também quero que os assembleanos entendam o que é uma obra do Espírito Santo do coração. E os pentecostais também entendam. Porque tem uma falácia que é essa religioso tradicional. Isso é uma falácia. Mas tem outra falácia que é o religioso neopentecostal. Profetizo, falo em língua, sou isso, sou aquilo, trago palavra, tal revelação, e continuo na mesma lama. Nós precisamos sair da lama. Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos ser diferente. Nós precisamos fazer diferença. Eu espero que você levante desse culto hoje para fazer diferença onde você vive. Eu espero que você levante desse culto hoje para queimar no fogo do Espírito na sua casa, onde você está, amém, irmãos? Eu espero que você levante desse culto hoje com vontade de levantar mais cedo e orar, que você dobre seus joelhos diante de Deus, que você busque a Deus como você nunca mais buscou. Por quê? Porque Ele tem mais coisa para nós. Espiritualidade cristã é uma obra do coração, submetendo-o a Cristo pela fé, aprofundando as suas raízes e firmando no seu amor. Olha o que nos diz o texto, vamos começar, e esse texto de Paulo é fantástico. Ele fala para a gente assim, gente, vocês precisam ter um caminho para aprofundar a raiz. Efésios capítulo 1, 2 e 3, Paulo está falando sobre salvação. Ele fala no começo, no primeiro capítulo, que a salvação é uma obra soberana de Deus. Deus salva você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, antes da fundação do mundo, Ele tinha escolhido o Fábio e Ele mandou Jesus. O Fábio conhece Jesus, Jesus toca no coração do Fábio e o Fábio se converte. Salvação, maravilha. Número 2, a salvação é pela graça. Nenhum de nós merecia ser salvo, mas Ele olhou para nós com graça e misericórdia. Deus teve misericórdia de nós e nos salvou. Terceira, a salvação é tanto para os judeus quanto para os gentios, unindo ambos num só corpo. Capítulo 2, e depois ele fala que a salvação, e é o capítulo 3 que a gente vai entrar hoje, a salvação é o mistério de Cristo revelado pelo Espírito. O Espírito de Deus que vai passeando, o Espírito de Deus que vai tocando, o Espírito de Deus que vai incomodando, o Espírito de Deus que convence do erro, da justiça e do juízo, é o Espírito de Deus. E ele fala sobre isso. Diante disso, Paulo ele faz uma oração pelos cristãos de Éfeso, dizendo assim, olha, eu espero que vocês se convertam, eu espero que vocês possam ser cheios da plenitude de Deus. Eu não quero apenas que vocês sejam salvos. Anselmo e Juliana, eu não quero apenas que vocês sejam salvos, que vocês um dia vão para o céu,
Mas eu quero que vocês vivam aqui cheios da plenitude do Espírito. Lá no seu trabalho, na escola que você dá aula, na criação do Benjamim, e o Benjamim cresça vendo um pai e uma mãe cheio do Espírito, um homem e uma mulher dominados pelo Espírito, e ele também queira conhecer esse Espírito, e esse fogo que queima em vocês vai crescer no coração do Benjamim, que vai achar uma moça crente na igreja, cheia do Espírito, e vai ter uma família cheia do Espírito, e a gente vai vivendo cheio do Espírito, sabe? E nós, pastores, nós não vamos precisar fazer nada, porque vocês já estão cheios do Espírito, vocês seguem o Espírito de Deus, e a gente só te apoia na condução do Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo estava orando aqui. A oração feita a Deus é uma súplica por uma espiritualidade mais profunda. Quem gostaria de deixar de ser um religioso e ser um espiritualmente profundo aqui? Levante sua mão. Quem gostaria de viver profundamente? Eu quero ser assim. Viver profundamente uma espiritualidade genuína, raiz firmada em Cristo, minha espiritualidade, minha alma preenchida em Jesus. Aí Paulo dá aqui para nós nesse texto um caminho. Para que vocês sejam plenos, cheios do Espírito, eu tenho um caminho para vocês. Primeiro, busque o fortalecimento do Espírito Santo. Eu tenho algumas coisas, eu tenho uma raiz presbiteriana. Versículo 16, ele fala, eu oro para que segundo as raízes, as riquezas da sua glória, ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do Espírito Santo. Eu tenho uma raiz presbiteriana, eu cresci numa família presbiteriana. Então esse negócio da doutrina, eu dou graças a Deus pela igreja que eu cresci, até os 22 anos, aprendi muita Bíblia ali, decorei muito versículo, estudei catecismo de Westminster, tudo isso eu fazia. Mas só que eu quero mais. Aí virei batista. Todo bom batista foi antes presbiteriano. Todo bom batista foi antes assembleiano. Que ele pega fogo num lugar, doutrina no outro e vem ser crente. Brincadeira, brincadeira. E Paulo está dizendo assim, vocês precisam ser crentes, vocês precisam se mover no Espírito Santo de Deus. Qual é a realidade do Espírito Santo de Deus que a gente sabe na Bíblia? Puxa, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu sou de Jesus. Existe muita diferença entre ser e fazer. Existe muita diferença entre ser e estar. Existe muita diferença entre entender e colocar a mão na massa para praticar. Paulo está dizendo assim, eu quero que vocês sejam plenos, para isso vocês precisam ser cheios do Espírito. Primeira coisa que a gente aprende do Espírito é que o Espírito nos capacita. Em outras palavras, viver da maneira como Jesus ensinou. É tão interessante, 1 Coríntios 11, 12 e 13. 12, 13 e 14. Paulo estava explicando para aquela igreja acerca dos dons espirituais. Olha, é o Espírito que capacita, vocês têm dons. E ele começa a falar no capítulo 12, de 1 Coríntios 12, ele fala uma lista de dons, explica os dons. Aí no capítulo 13 ele para e fala assim, olha, esses são os dons, mas tem um caminho sobremodo excelente que eu vou apresentar para vocês, que é o amor. Porque se você tiver dom, mas não tiver amor, você vai ser um metal que restine, não tem nada a ver. E depois ele volta no capítulo 14, mas olha, aqueles dons do Espírito, põe aquilo em prática. Se o seu dom é hospitalidade, abre a sua casa. Se é ensinar, ensina. Se é generosidade, contribui. Se é profecia, traz a profecia. Se é falar em línguas, fale em línguas. Ai, pastor, aqui na Igreja Batista a gente pode falar em línguas? Eu respeito a sua dúvida, mas você pode. Se for para a edificação da igreja e com tradução e intérprete para a sua edificação pessoal, beleza, manda bala. Eu quero ver o Pentecoste nessa igreja. Amém? Glória a Deus. Só que eu quero que essa língua queime você, seu coração, sua casa, seu trabalho, sua empresa, seu bolso. Queima tudo. Queima tudo. Não fica nada. Não fica nada sem ser tocado pelo Espírito. Porque o Espírito nos capacita com dons. Você é capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vou repetir. Você é uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas eu estou numa fase tão baixa que eu acho que eu não tenho dom nenhum. Tem sim! Tem sim! Mesmo quando você está fraco, o Espírito continua forte em você. Mesmo quando você acha que você não tem nada para dar para alguém, o Espírito continua operando em você. Então você tem o Espírito Santo de Deus. Repete isso, eu tenho o Espírito Santo de Deus. E Ele capacita você. A outra coisa que você tem é que você é selado pelo Espírito. A garantia de que pertencemos a Deus e que Ele completará a redenção nas nossas vidas. Além de ser capacitado, nós somos selados. Isso eu aprendi desde criança. Uma coisa bonita da minha história com a Kátia é que a gente brincava, nós estudávamos na mesma escola com 5 anos de idade,
as nossas mães eram super amigas, a gente ia na praia junto, mas nós dois demos profissão de fé e fomos batizados no mesmo dia. Nós tínhamos 11 anos, então a gente estudou o catecismo junto, sabe? Até ali era o Somebody Love. Que eu pedi ela em namoro, eu tinha 12. Aí nós começamos sério com 15. Casamos com 18, tivemos filho aos 20. É uma beleza. O Espírito Santo está ali, e nós aprendemos isso, somos selados pelo Espírito Santo. Você tem um ISO 9000. Deus salvou o Walter e a Valquíria e falou assim, deixa eu botar um selo de qualidade neles para dizer que eles pertencem a mim. Vocês têm o Espírito Santo de Deus, selando, protegendo, propriedade. E isso ninguém muda, Valquíria. Isso ninguém muda, Walter. Isso ninguém muda, Kátia. Isso ninguém muda, Sidney. Isso ninguém muda, Otávio. Isso ninguém muda, Mariana. Nós somos capacitados, somos selados, mas Paulo está dizendo assim, tem mais uma coisa. Por causa disso, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, vocês foram selados pelo Espírito Santo de Deus, que é a garantia na nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Já que a gente é capacitado e a gente é selado, irmãos, a gente precisa se andar, a gente precisa se mover no Espírito. A gente precisa ter a experiência transcendente do Espírito. A gente precisa acreditar no poder do Espírito e acreditar sem reservas. Então para com esse negócio, pode isso, pode aquilo, você pode tudo que for do Espírito. Só pergunta se é do Espírito mesmo. A gente tem orado por isso. Sinais, maravilhas, falamos disso no almoço, no café da manhã hoje. A gente tem orado. Essa semana, John Stott, depois da ascensão de Cristo, ele começa a falar da obra do Espírito. E até a próxima vinda de Cristo aqui, quem é que nós temos? Nós temos o Espírito Santo de Deus. Jesus foi aos céus, está sentado à direita do Pai. Quem é que está aqui trabalhando em vocês, em mim, nessa igreja? É o Espírito Santo de Deus. Mas nós queremos a plenitude total do Espírito Santo de Deus. Nós queremos as manifestações completas do Espírito Santo de Deus. Nós queremos mover essa igreja movida no Espírito Santo de Deus. Mas eu não estou falando de show, eu não estou falando de luz, eu não estou falando de modinha, eu não estou falando de cantor gospel, eu não estou falando de pregador que é cheio do Espírito Santo de Deus e dá um beijo na boca da filha. Vocês viram essa semana um escândalo na internet. Eu estou falando do poder genuíno, transcendente do Espírito Santo de Deus. Aquele Espírito que vai levar suas orações a Deus. Aquele Espírito que vai te consolar no dia da tristeza. Aquele Espírito que vai dizer para você, sim, fica firme que eu estou com você, você vai vencer. Não é você, não é sua carne, mas sou eu em você. É aquele Espírito que vai tocar. Nós tivemos um testemunho maravilhoso ontem aqui no Café de Conexão, irmãos. Recebemos 50 famílias ontem. E assim foi um transbordar. Gente dizendo, eu era agnóstico, mas conheci Jesus nessa igreja. Eu era de outras religiões, mas conheci Jesus nessa igreja. Eu era isso, mas eu conheci Jesus nessa igreja. Dia 15 de maio, junho, 15 de junho, próximo batismo nessa piscina grande. Quem sabe você vai se batizar nesse dia. Pelo café de ontem, nós vamos ter um dos maiores batismos da igreja. Foi 100 da outra vez, dessa vez vai passar. Mas uma história, uma das muitas que me tocou foi a história de uma menina. 15 anos. 1 ano internada com depressão. Internada no HC, saiu, internada em clínica. 1 ano. Uma moça, uma menina de 15 anos, que sofreu um trauma enorme, eu não sei qual é, mas 1 ano internada com depressão. Ela não falava mais. E uma pessoa a convidou e a trouxe aqui. Ela veio num domingo, nos adolescentes. E ela pisou nesse lugar e ela voltou a falar. Aleluia! Se fosse pentecostal, né? Estava todo mundo de pé aplaudindo, né? E ontem ela estava na conexão com a sua mãe. Ela voltou a falar e ela está falando em casa. O poder do Espírito Santo que faz o coxo andar, que faz o mudo falar, que faz o cego enxergar, que faz o surdo ouvir. Fisicamente, mas espiritualmente. Eu queria que você orasse para Jesus, para o Espírito dizer assim, Espírito Santo de Deus, que eu não seja um mudo com voz, que eu não seja um surdo com ouvido, que eu não seja um cego com olhos, que eu não seja um manco com pernas.
mas que eu possa andar, enxergar, falar, viver, me movimentar naquilo que o Senhor está me dizendo. Isso é ser cheio do Espírito. Uma espiritualidade viva e avivada. Nós vamos falar de avivamento na Target. Um dos caras que eu mais conheço que tem tocado a gente sobre avivamento. Deus vai levantando avivalistas na história da igreja. Um deles é o David Pierce, que vai estar aqui na Target. Esse homem tem sido um despertar na Europa. E o outro é o Dave Gibbons, que tem sido um despertar na Califórnia. Mas tem o Ziel Machado, mas tem um monte de gente. Avivalistas. Quem quer viver um avivamento? Eu quero viver um avivamento. Não tem dia nem hora, mas eu quero raízes profundas. Buscar o fortalecimento do Espírito Santo de Deus. Número 1. Número 2. Viva conectado 24/7 com Jesus. É sair do Jesus intelectual. É sair do Jesus de domingo. É sair de Jesus do ensaio do coro. É sair de Jesus do serviço na igreja. É sair de Jesus das reuniões. É muito mais do que isso. Verso 17. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Viver em comunhão com Cristo é reconhecer a presença dele em nossas vidas. O termo usado aqui por Paulo é uma residência permanente. Olha que coisa incrível. Cristo é a minha residência permanente. Cristo não é visitante. Cristo não passa por mim. Cristo vive em mim. Ele vive em mim e eu experimentei o seu amor. E eu entendi o seu amor. E o seu amor mudou quem eu sou. O seu amor redimiu a minha história. O seu amor me trouxe senso de pertencimento. O seu amor mudou completamente o meu jeito de pensar. Cristo vivendo em mim. Paulo tem em mente, Grant Osborne nos diz, que Paulo tem em mente o processo de crescimento espiritual. Então a sua oração aqui é para que cada um dos leitores possa experimentar cada vez mais a presença residente de Cristo e o aumento do poder que isso produz. Quando a nossa vida de pensamento for continuamente fortalecida com a presença de Cristo e do Espírito, o crescimento espiritual será um resultado natural. No Brasil, a gente tem várias histórias de pessoas que marcam a espiritualidade. E uma das marcas da espiritualidade brasileira são umas mulheres chamadas mulheres do círculo de oração. Lembra disso? Lembra disso? Essas não são as famosas. Essas não são as ricas. Essas não usam bolsa Louis Vuitton. Essas não são as que estão nas paradas. Essas não têm assento VIP. Essas não andam no templo da parede preta, embora a nossa seja preta. Essas são as mulheres que se reúnem às tardes para orar. São as famosas Donas Marias de Coque. A Mariana não conheceu isso, Mariana. Círculo de oração é a reunião de oração das mulheres da Assembleia de Deus. Minha mãe era do círculo de oração. As minhas tias eram do círculo de oração. E aquelas mulheres, minhas tias muito simples, da roça, mal sabiam falar, mas elas sabiam orar. Mal sabiam ler, mas sabiam receber o Espírito, fluir o Espírito na vida delas. Sabe por quê? Oração, simplicidade, Jesus residindo no coração delas. O que domina o seu coração? Sabe o que domina o seu coração? Aquilo que ganhou a sua atenção. O que ganha a sua atenção ganha o seu coração. Onde é que você está gastando tempo? Aquilo que você investe tempo é o que vai ganhar seu coração. Aquilo que você olha vai ganhar o seu coração. Aquilo que você põe no bolso vai ganhar o seu coração. Eu quero ser cheio do Espírito, mas eu gasto meu tempo com esporte, com viagem, com TikTok. Jesus quer ser residente no seu coração, viver com Cristo 24/7, Ele viver em você. Você, presta atenção nisso, você é o endereço onde Cristo deve ser encontrado. Quando eu colocar no Google assim, qual é o CEP de Jesus? Ana Paula. Qual é o CEP de Jesus? Francisco. Qual é o CEP de Jesus? Anselmo. Qual é o CEP de Jesus? E Letícia. Paulo. Capitã. Nestor. Vai aparecer seu nome. Aí fala assim, qual é o número desse CEP? Mariana Ibanez.
Residencial Itaí é casada com Otávio, vem tudo ali a ficha, porque você é o endereço onde Jesus tem que ser encontrado. Amém, irmãos? Vivam cheio do Espírito, vivam 24/7, o corpo está me mandando terminar, mas faça do seu coração a residência permanente de Jesus. Faça do seu coração a residência permanente de Jesus, o lugar onde Ele habita. E essa história de residência permanente é muito legal. Quem foi imigrante ou quem pensa em imigrar é assim, né? Você ganha primeiro um visto de turista, isso é bom, né? Só que ele dura quanto? 6 meses, dão para 10 anos, mas você entra lá carimbinho, você tem que sair em 6 meses, às vezes 3, depende da época. Aí você aplica para um visto de residente, a residente você já pode trabalhar, mas você não é ainda, não tem green card, você não é cidadão. E tem gente que dá para Jesus um visto de residente, dá para Jesus um visto de turista. Tem gente que dá para Jesus um visto de visitante temporário, pode trabalhar, mas Jesus quer habitar em você. A ponto de você se tornar um cidadão do reino, visto permanente, invencível, irretratável, irrevogável, impenhorável, infinitely ilimitado. Esse é o visto, deixa Jesus viver em você. E por último, cheio do Espírito, Cristo vivendo em você 24/7. Se você quer ser uma pessoa espiritualmente profunda, firme os seus pilares e experiências de vida no amor de Deus. Os versos 17 e 19, Paulo diz assim: isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês. Coração, entenda-se, na emoção de vocês, na psique de vocês. De modo que vocês estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade do amor de Cristo, e conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Eu acho muito interessante que ele fala assim: olha, deixa o Espírito se movimentar em você, não atrapalha o Espírito não. Olha, foca em Jesus e deixa Jesus dirigir seu pensamento. Mas ele também pensa na sua alma. Ele fala assim: descansa a sua alma no amor de Deus. Sabe o que significa descansar a sua alma no amor de Deus? Isso significa entender, Felipe, que você é um filho amado de Deus. E que o amor de Deus por você é maior do que a sua história. É mais poderoso do que a sua história na sua vida. O amor de Deus por você é mais poderoso do que a sua identidade que você construiu até agora. O amor de Deus por você, ele é mais poderoso do que aquilo que a sua família trouxe para você ou fez em você, de bom ou de ruim. O amor de Deus para você, ele é mais forte para dizer assim: você pertence a um Deus todo-poderoso que é criador do universo, independente do seu sobrenome, da sua casa, do seu dinheiro, da sua profissão, do seu sucesso, do seu fracasso. Não depende de nós. Você é um filho amado por Deus. Quando você entende isso, você vai experimentar a largura, a profundidade, a extensão. E aí, Beth, nada abala a gente. Nada te abala, porque você é um filho amado de Deus. Descansar no amor de Deus muda a sua identidade. Descansar no amor de Deus muda o seu senso de pertencimento. Descansar no amor de Deus muda o seu senso de satisfação. Descansar no amor de Deus vai trazer para você tudo que o Celebrando está tentando te ensinar. O Celebrando só é um caminho para dizer assim: vem para o amor de Deus, vem no amor de Deus, estejamos arraigados no amor de Deus. A maior revolução que pode acontecer na sua vida, nas nossas vidas, é acreditarmos que Deus nos ama exatamente como somos e descansarmos nesse amor. Deus te recebe como você está e Ele vai trabalhando você. Deus vai mudando você. Deus te acolhe e Ele te ama. O Brennan Manning nos diz assim: se Jesus, presta atenção nesse texto, olha aqui, que profundidade, simplicidade e verdade. Se Jesus aparecesse na sua mesa de jantar essa noite, com conhecimento de tudo que você é e o que você não é, com a plena consciência da sua história de vida, de todo esqueleto escondido no armário, se Ele traçasse o estado real do seu presente discipulado ao lado da sua agenda oculta, das motivações contraditórias, dos desejos sombrios enterrados na sua psique, você sentiria a aceitação e o perdão dele? Ele diria a você: tenho uma palavra para você. Coloque o seu nome. Tenho uma palavra para você, Michele. Tenho uma palavra para você, Raidan. Tenho uma palavra para você, Beto. Tenho uma palavra para você, Sidney. Tenho uma palavra para você, Kátia, Agnes, Zeca, Fernanda.
Conheço toda a sua história de vida. Conheço cada esqueleto do seu armário. Conheço cada momento de pecado, vergonha, desonestidade e amor degradado que obscureceu o seu passado. Neste momento, eu conheço a sua fé superficial, a sua débil vida de oração, o seu discipulado inconsistente. E a minha palavra é esta: desafio você a confiar que eu te amo, exatamente como você é, e não como você deveria ser, porque você nunca será como deveria ser. Você é. Aprofunde a sua raiz em Deus. Aprofunde a sua espiritualidade em Deus. Apresente-se a Ele como você é. Receba o amor dele na sua vida como você é. Mas convide-o para viver em você. E deixe o Espírito Santo queimar em você. Feche seus olhos. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo o que nós necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e excelência. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé e a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, e a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma pergunta aqui para você nessa manhã. Essa igreja é lotada. Talvez você veio convidado por alguém. Talvez você veio trazido por alguém. Mas, na verdade, quem convidou e quem trouxe foi o Espírito Santo de Deus. Ele usou alguém para isso. Eu queria que você fechasse os olhos agora, todos vocês. Eu quero fazer uma pergunta. Se alguém nessa manhã quer entregar a sua vida para Cristo, talvez você nunca tenha feito isso publicamente. Talvez você fez isso sozinho, mas você nunca disse diante de pessoas: eu sou de Jesus, eu quero viver para Jesus, eu entrego minha vida a Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus nessa manhã, hoje é o dia da sua experiência transcendente. Tem um dia sobrenatural. E pode ter sido hoje para você. Então eu quero perguntar: alguém nesse auditório gostaria de entregar a vida para Cristo? Levante sua mão, eu só vou orar por você. Tem alguém aqui? Levante sua mão bem alto. Deus abençoe você aqui. Deus abençoe você. Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe a senhora aqui. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe a senhora. Levante a sua mão bem alto, porque é um posicionamento espiritual. Deus abençoe você aqui. Amém. Deus abençoe você aqui. Deus abençoe a senhora, pode baixar. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe você lá no fundo. Deus abençoe você, Deus abençoe você. Deus te abençoe. Deus abençoe você lá no fundo, você também aqui. Deus abençoe vocês juntos aqui na mesma fileira. 1, 2, 3, 4. Deus abençoe vocês. Escreva o nome de vocês no livro da vida. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe você. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a senhora aqui no meio, se manifestando. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Mais alguém? Levante sua mão lá atrás. Deus abençoe você, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levantar a mão, Deus abençoe você lá no fundão. Levantar a mão e se posicionar diante de Deus é se diante das trevas. É dizer no mundo espiritual: eu pertenço a Jesus, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu quero ser dirigido pelo Espírito e não pelo mal. Eu pertenço à luz e não às trevas. Eu quero ser um endereço. Cada pessoa que levanta sua mão e diz sim para Jesus se torna um CEP, o endereço onde Jesus vai ser encontrado. É isso que nós estamos dizendo para ele. Mais alguém quer ser o endereço onde Jesus quer ser encontrado? Levante sua mão, entregando sua vida para Cristo. Tem mais alguém? Desse lado direito, última vez aqui. Tem mais alguém? Levante sua mão. Tem mais alguém? Aqui no meio, tem mais alguém? Aqui, tem mais alguém? Lá no fundo, Deus abençoe você. Que ninguém saia daqui sem essa convicção. Desse lado aqui, tem mais alguém? Levante sua mão no fundo ou na frente.
Eu vou terminar. Você que levantou sua mão no final, você pode procurar um de nós pastores, mas procure o pessoal da recepção, procure o pessoal da oração. A gente quer orar com você. Nós queremos cooperar com Cristo nessa revolução espiritual na sua vida. Obrigado, Jesus. O Senhor está conosco. Obrigado que o Senhor vive em nós. Que o Teu Santo Espírito nos dirija, sopre forte sobre essa igreja, que nós possamos ver sinais e maravilhas, que nós possamos ver a glória do Senhor sendo anunciada em todos os lugares aqui. É isso que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos celebrar a ceia. Nós vamos hoje ser servidos por mães e filhos. Hoje a gente já começa a comemoração do Dia das Mães. Mães e filhos vão servir a igreja. Se você tem uma experiência com Cristo, receba o pão, o cálice e guarde com você. Nós vamos celebrar todos juntos. Que ninguém coma ou beba indignamente. Que ninguém coma ou beba sem ter convicção da morte, ressurreição e vida de Cristo em você. Eterno Deus de amor,
além de não respirar, né? Alguém foi involuntariamente esquecido? Você pode levantar a mão, a gente chega até você. Ali na câmera, alguém atende ali, por favor? Na câmera de vídeo lá? Isso. Mais alguém aqui desse lado? Faltou alguém? Ali todo mundo? No coro todo mundo? Que emoção, né, gente? Dá vontade de não sair daqui. Dona Elô pintou um quadro, gente. Vocês viram o quadro da Dona Elô aqui? Pintou desse lado hoje, né? Glória a Deus. Ela disse: eu vou fazer um quadro com raízes bem profundas. Uma árvore frondosa, uma raiz profunda. Pode vir a tempestade, ela se sustenta. Uma raiz profunda, a erosão não corrói. Uma raiz profunda sempre vai dar fruto. Que as nossas raízes sejam profundas em Deus. Amém? Levante a sua voz e o seu coração nessa canção. Se já vem
Aplaude forte, pode ser forte. Que esse aplauso seja a nossa vida, que esse aplauso seja a nossa alegria. Até a gente se encontrar com Jesus, até Ele vir buscar a gente. Que seja assim nos nossos dias, no nosso coração, na nossa casa. Obrigado, Jesus, que o Senhor vive em nós. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor se move em nós. Leva-nos para uma semana vitoriosa, leva-nos para um dia especial. Que todos os nossos espaços sejam ocupados pelo Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a direção, o mover do Espírito Santo de Deus, seja com cada pessoa que está aqui, cada pessoa conectada, visitando ali a família Abdala no hospital, visitando aqueles que estão passando por cirurgia nesse momento. Visita a Cibele, visita, ó Deus, os países em guerra, visita aqueles que precisam de um toque milagroso do Senhor, e visita o teu povo, continua habitando a gente. É nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém.